falar sobre Clarice Lispector, ler a obra-prima dessa grande escritora brasileira, A Hora da Estrela. Sempre foi um grande desafio na minha carreira como professora. Hoje, mais ainda, tratar de todos aqueles aspectos que estão na obra dessa grande escritora é um desafio enorme, duplicado. Será que nós ainda temos pessoas capazes de ler, compreender e apreciar a nossa querida Macabeia? Esse livro que sela a carreira de Clarice Lispector, o derradeiro da vida dela como escritora e também o último que ela escreveu em sua vida, não pode ser tomado como uma obra qualquer. Eu sempre falo para os meus alunos que quem lê Clarice, lê uma pessoa. E dentro desse processo de construção desse personagem, nós temos alguns ingredientes mágicos que somente uma pessoa com uma inteligência avantajada como Clarice Lispector poderia nos dar, poderia nos mostrar. Essa mulher constrói, segundo os especialistas em Clarice, um alter ego masculino, Rodrigo SM. Seria Rodrigo substantivo masculino? E com esse outro olhar de mundo, não dela própria Clarice, mas claro, fazendo parte dela, ela traz para a gente um narrador personagem, narrador de sua história e também criador do percurso de Macabeia, para nos mostrar esses dois universos, o universo do masculino, o universo do feminino. Essa metafísica que existe entre essas duas pessoas tão distintas e tão parecidas na sua humanidade. Não é à toa que eu tenho um escritor, olha só que interessante, Rodrigo, que está criando alguém que está na outra ponta, diametralmente oposta, uma datilógrafa, alguém que também mexe com as palavras, assim como ele. Mas como é que ele mexe com as palavras? Como é que ela mexe com as palavras? Ele é o criador de uma trajetória. Ela é alguém que datilografa. Olhe para vocês, a linguagem seria digita, palavra por palavra, às vezes letra por letra, porque ela não compreende. Ela não compreende o mundo em que ela está. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas do nosso próprio mundo. Você compreende o mundo em que você está? Será que você também não vive o vazio existencial de Macabeia? Será que você também não está aí no meio de uma multidão, mas se sente solitária? Será que você também não está naquele contexto em que você tem determinadas amizades, mas essas amizades são tóxicas? São pessoas que pretendem te puxar sempre para baixo, mostrar sempre as suas fragilidades? Será que nós também não somos um pouco, ou será que nós não somos completamente macabeias? Para me ajudar a falar sobre esses elementos, eu preciso sempre de ajuda, todos nós precisamos de ajuda. Eu convidei 4 mulheres sensacionais e para a gente estabelecer essas leituras de Clarice Lispector, eu vou fazer algumas perguntas para elas. E vou deixar o espaço aberto para vocês também, depois nos comentários, fazerem as perguntas que vocês quiserem. Porque o nosso time aqui conhece e se reconhece em A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Aline, eu quero te fazer uma pergunta. Olha só, eu tenho aqui comigo um trecho da obra de Clarice em que ela descreve um homem. Olha só, estou lendo. Ele se aproximou e com a voz cantante de nordestino, que a emocionou, perguntou-lhe: "E se me desculpe, senhorita, posso convidar a passear?" "Sim", respondeu atabalhoadamente, assim, meio confusa, né? Com a pressa, antes que ele mudasse de ideia.
E se me permite, qual é mesmo a sua graça? Macabeia. Maca o quê? Beia, ela completou. Me desculpe, mas até parece doença. Doença de pele. Afinal de contas, esse aqui é um homem galante, é aquele homem com quem você deve estabelecer um relacionamento, ou ele se mostrou aqui muito mal educado até, né? Em associar o nome dela a uma doença de pele e dar uns resquícios aí de que ele não é um homem assim tão gentil. Afinal, temos à nossa frente um homem gentil ou um homem não tão gentil assim? O que você poderia falar para mim? Bom, Su, como você disse, é sempre um desafio ler Clarice Lispector por conta da complexidade, né, a qual aí somos apresentados ao longo dos livros dela e principalmente Hora da Estrela, que é o livro que nós estamos comentando aqui. Nós somos apresentados a uma série de questões que talvez de outra maneira nós não, né, seríamos apresentados. E respondendo a sua pergunta sobre o Olímpico de Jesus, não se trata de um homem gentil. A princípio, nós podemos até ter essa ideia a partir da escolha do nome ali, né? Olímpico de Jesus. Nossa, que homem divino, né? Um ser celestial. Mas essa emoção passa muito rápido, justamente ali no momento em que ele pergunta o nome da Macabé, ela responde, ele associa o nome dela ao nome de uma doença de pele. Então, claro, né? Que pessoa ali gentil faria uma associação como essa, né? Não é o caso, então, do Olímpico de Jesus. Karine, olha só, todos os críticos de Clarice colocam a solidão como um código dentro da obra de Clarice. E na Hora da Estrela, a gente percebe esse elemento em vários momentos da obra. Eu vou ler 3 apenas aqui para vocês, para a gente poder ilustrar o que seria isso dentro de A Hora da Estrela. Então, um dos trechos seria esse. Para adormecer nas frígidas noites de inverno, enroscava-se em si mesma, recebendo-se e dando-se o próprio parco calor. Parco é pouco, né? Marias cansadas, é um outro trecho, foram trabalhar. Ela teve pela primeira vez na vida uma coisa mais preciosa, solidão. Tinha um quarto só para ela. E o último trecho, quisera eu tanto que ela abrisse a boca e dissesse: eu sou sozinha no mundo e não acredito em ninguém. Todos mentem às vezes, até na hora do amor. Eu não acho que um ser fale com outro. A verdade só me vem quando eu estou sozinha. Como que você vê essa questão da solidão dentro dessa obra? A solidão ela vai ser sempre um objeto muito grande de discussão, justamente porque ela afeta todos os seres humanos. E não seria diferente com a Macabeia. A Macabeia que desde o início estava num ambiente solitário, desde quando passou pela morte do pai, da mãe, quando ficou com a tia, que era uma pessoa que a ignorava, e depois quando ela vai para o Rio de Janeiro, ela continua só, mesmo não estando. Mesmo que ela esteja cercada por muitas pessoas, ela ainda se encontra só. Monique, professora Monique, que bom, né, falar sobre a Hora da Estrela. Nossos alunos estão gostando, isso é muito bom. E tem um aspecto importante, inclusive transformamos em tema de redação aqui no curso, que é a questão do analfabetismo funcional. Sim. E a nossa personagem se enquadra, né, nessa categoria que, infelizmente, é composta de bastante pessoas aqui no Brasil. Eu separei 3 trechos e eu gostaria de ler só para a gente ilustrar e também contextualizar, né, a obra. O primeiro seria esse aqui. Esse não saber pode parecer ruim, mas não é tanto, porque ela sabia muita coisa assim. Como ninguém ensina cachorro a abanar o rabo e nem a pessoa a sentir fome. Nasce-se e fica-se logo sabendo. Em que a autora mostra essa questão de, às vezes, aprendermos coisas de uma forma automática, sem aquela sistematização que nos é dada ou deveria ser dada pela escola, né? O segundo trecho, ela que devia ter ficado no sertão de Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o 3º ano primário. Por ser ignorante,
era obrigada na datilografia a copiar lentamente, letra por letra. Dá dó dela, né? Demais. A tia é que lhe dera um curso ralo de como bater a máquina. E por fim, vou agora começar pelo meio, dizendo que ela era incompetente. Ele não tem dó dela, né? Incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. E você? Como que você percebe dentro dessa obra as consequências do fato dela ser praticamente uma analfabeta ou praticar aquilo que a gente chama de analfabetismo funcional? O que isso interferia na vida dela? O que isso interferiu na existência dessa personagem? Macabeia é a personagem que dá vontade, no final da leitura e durante a leitura, de se materializar na nossa frente para que a gente pudesse acolher, abraçar. Né? E esse lado do analfabetismo funcional dela é um dos pontos que chama a nossa atenção ao longo da leitura. Né? Eu percebo que Rodrigo, como você bem disse, ele não tem dó, não tem papas na língua para se referir a Macabeia, para descrevê-la, enfim. E essa posição dela, né, essa situação dela de analfabeta funcional, é como você bem disse no segundo trecho, já está pré-definido, né, pré-define qual que é a posição dela dentro da sociedade. Então, a partir do momento que você não tem um conhecimento, né, você não é alfabetizada, você não consegue ter uma leitura de mundo, você está predestinada a uma posição dentro da sociedade, né? Você está limitada ali dentro, que é bem o que o nosso tema, nossa proposta temática, né, da apostila traz, né? Então, quando você tem esse analfabetismo, você está preso a uma determinada situação, na grande maioria das vezes. Por mais que você tenha uma vivência de mundo, né, que me lembra até outras obras, como o personagem João Grilo, né, de Ariano Suassuna, então me traz essa lembrança. A gente percebe que ela fica ali limitada, tem essa vivência de mundo, mas não permite que ela se sobressaia, né, que ela alcance novas posições. Rua do Acre, mas que lugar! Os gordos ratos da Rua do Acre. Lá é que não piso, pois tem horror, sem vergonha nenhuma, do pardo pedaço da vida imunda na qual, né, Macabeia estava inserida. Aquela vida tem um momento que o narrador, né, fala que ela cheira a uma coisa azeda, né? O narrador acaba com ela mesmo, o narrador acaba com ela. Todo Sabe que ontem à noite os alunos meus falaram assim, coitadinha, não fala desse jeito. Eu falei, mas não sou eu que estou falando, eu estou apenas reproduzindo o que o Rodrigo fala, né? Isso. E o outro trecho que eu gostaria de ler também para destacar seria essa questão da alienação, né? Você sabia que na Rádio Relógio disseram que um homem escreveu um livro chamado Alice no País das Maravilhas e que ele era também um matemático? Falaram também em álgebra. O que quer dizer álgebra? Será que essa pobreza da Macabeia a conduzia também para uma situação de alienação? O que você acha? Nesses dois trechos a gente percebe assim essa condição de precariedade completa, né, que ela vive, de carências, de uma miséria muito grande, né, que com certeza estão associadas com a condição dela ali, que é uma migrante, ela veio, né, de uma outra região, do Nordeste, e a gente sabe que isso também está associado com muitos preconceitos que ela enfrenta ali na grande cidade, né, no Rio de Janeiro, como uma mulher sozinha, solitária. Sem família. Sem família. Então, ela é assim desprovida, a gente pode pensar, a partir dessas leituras, de qualquer aparato assim, físico, material, afetivo. Então, falta, desde a escolarização, ela é datilógrafa. Então, parece até muito irônico, né? Alguém que trabalha com a escrita, mas que não domina totalmente a escrita, é considerada uma semi-analfabeta, né?
na construção Ou, ali. como nosso tema, né, uma analfabeta funcional, né? Exatamente, que a gente abordou, né, na apostila. Então, ela também não tem uma estrutura, como você comentou, familiar, afetiva. Falta informações básicas assim de mundo, conhecimentos de cultura mínimos. Então, assim que ela é construída, a gente percebe na obra, né? E essa alienação, com certeza, é muito presente. Acho que está até nessa ironia de ser o que ela teria ali, uma profissão, vamos dizer, e mesmo nisso que ela tem, ainda falta a competência completa para ela exercer, né, da escrita, enfim. Então, é um trabalho que é alienado, ela desconhece, assim, o trabalho como um todo. Isso que é a alienação do trabalho, né? O desconhecimento da essência, a completude do trabalho. Ela faz uma parte como ela pode, mas não realiza aquilo, assim, de forma efetiva, plena, né? E outras questões que são apresentadas para nós no livro também nos levam a pensar aí nessa postura tóxica do Olímpico e também na dependência da Macabea em relação ao Olímpico. Por quê? É aquela visão de homem que ela tem, que é uma visão, claro, aí limitada, extremamente limitada, que a faz se submeter a certas situações que uma outra pessoa mais esclarecida, uma outra pessoa que tivesse aí tido um conhecimento de mundo diferente, uma vivência diferente, não aceitaria. Como é o caso, por exemplo, de ele tê-la trocado por sua amiga de trabalho, né? Por quê? Porque ele acreditou que essa amiga fosse mais bem apresentada, né? Fosse mais atrativa sexualmente, e isso fez com que ele deixasse a Macabea, quem ele considerava um cabelo na sopa. E depois que ela vai para o Rio, a relação dela com as amigas, com as Marias, ainda assim é de solidão, né? Ainda assim é de solidão, sim. Até porque, mesmo estando tão cercada de gente, então ela tinha as pessoas ali no trabalho, ela tinha o próprio namorado, ela tinha as Marias, ainda assim ela estava só. Até porque, e aí nesse sentido, são alguns aspectos a serem abordados, mas um deles também é a linguagem, porque como a Macabeia se relaciona com as pessoas e como ninguém a entende. Então, como uma pessoa que não consegue se comunicar devidamente vai ser entendida? Essa pessoa, obviamente, vai se sentir muito sozinha, mesmo que não perceba essa solidão tão latente, mas ela ainda é sozinha. Então, ela não consegue nem ampliar a sua visão de mundo e perceber que sim, que a partir de um conhecimento a mais, que infelizmente ela não tem, ela pode alcançar novas posições dentro de uma sociedade. Então, até a falta de conhecimento disso, quando ela vê alguém desejando isso, causa uma certa estranheza, porque para ela não é algo relevante, não é algo possível, não é algo desejável, né? Ela se contenta ali, e por mais que ela tenha o seu momento de a hora da estrela, quando chegará a minha hora da estrela, não é uma coisa que ela pensa em como será esse trajeto, ela pensa no momento, no acontecimento dela se sobressair, mas esse trajeto não lhe vem à mente. Eu percebo aqui na minha leitura, né, que existam momentos assim de muita falta de humanização, que ela vive em condições muito subhumanas ali de vida, né, Macabeia. Ao mesmo tempo, a gente pode interpretar que ela não é exatamente uma personagem desumanizada, como algumas outras da ficção, até da própria literatura brasileira, que enfrentam essas mazelas sociais e humanas também, né, que é uma obra que tem dimensão assim filosófica, essa daqui, e elas vão perdendo os traços humanos. Um outro aspecto que me chama bastante atenção é o fato de sempre estar chovendo nos encontros de Macabea e Olímpico. É como se a natureza de fato dissesse: Macabea, tem alguma coisa errada aí, não é para você, não continua nesse relacionamento. Mas claro, a Macabea, com a sua ingenuidade, não consegue perceber isso. A Clarice mesmo diz que ela pensou no romance em um dia em que ela estava numa feira. Passou por ela uma moça com um olhar assim tão perdido e ela captou naquele olhar uma história que poderia ser contada. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque para mim, pelo menos, dentro da obra, você percebe um personagem que ele não tem um rumo. Eu vejo meus alunos, eles têm um rumo, eles querem entrar na faculdade. Depois que a gente está numa faculdade, a gente tem um rumo, a gente quer ir para a vida profissional. Muitas pessoas ainda hoje anseiam em ter um parceiro, uma parceira, para ter uma vida em comum. Dentro dessa solidão de Macabeia, a gente não percebe que ela tenha um
uma esperança, um ponto ou alguém que a ajude nesse processo, né? Como que você vê isso? A Macabeia, ela vive dia após dia, então ela não questiona o próprio cotidiano, nem nada do tipo. Chega até a ser um pouco medíocre, mas ela vive dia após dia, e apenas isso, e não questiona nada para além disso, até porque talvez ela nem consiga encontrar as expressões, a linguagem correta para conseguir se questionar o seu próprio cotidiano. Ela é uma estrela no Isso, final das contas, né? Então tem esse paradoxo nessa personagem, ao mesmo tempo que tem esses ratos ali, né? Ela tá naquele res do chão, ela também é uma estrela, ela tem essa coisa sublime, assim, do final, É né? verdade. Porque se trata aí de uma pessoa que se aproveitou da vulnerabilidade daquela cidadã que aceita ir passear em uma loja de pregos e parafusos, né? E acha que se trata de fato de um encontro romântico e ela não tem ali a capacidade de perceber que, na verdade, ele só está, de fato, se aproveitando da Macabeia porque ele não encontrou ainda alguém melhor. O que muda quando ele se encontra aí com a Glória, né? Porque ele percebe que ela é supostamente alguém melhor. Inclusive, ele tem ali o seu anseio de se tornar açougueiro e o pai da Glória é justamente o que ele quer ser. Para você, nós ainda hoje temos macabeias na nossa frente? Infelizmente, temos muitas situações desse tipo e muitas pessoas que têm exatamente o mesmo pensamento dela, né? A partir dessa falta de conhecimento, ela mesma se limita. Então, tem muitos alunos que pensam, não só alunos, né? Que não conseguem sair daquela situação, né? Não desejam mais nada além daquilo ali por falta desse conhecimento mesmo. Então, infelizmente, temos muitas macabeias nesse mundo. E até mesmo na situação de comparação, né? Então, às vezes, quando conhece alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Que já consegue fazer as relações, consegue sustentar uma conversação, né, que Macabeia não consegue, ela fala sobre pregos, parafusos, fome. Então, quando consegue sustentar um pouquinho mais essa argumentação, a pessoa fica vislumbrada, né, acha o máximo, mas ainda assim não se acha capaz de alcançar aquilo ali. Então, ela fica estagnada naquela posição e por falta de um impulso, por falta de alguém para apoiar, por falta de conhecimento que Macabeia também não tem, né, ela continua, ela permanece naquela posição. Então, infelizmente, temos ainda muitas Macabeias por aí. É o momento derradeiro dela, né? Como que você vê essa morte dela? É uma tragédia. Eu, particularmente, fico muito triste, porque eu acho que, no final das contas, todo mundo torce muito pela Macabeia, torce muito para que ela consiga se projetar na vida, e, infelizmente, isso não ocorre. E ela morre com todas as questões guardadas dentro de si, porque ela sai da cartomante e já encontra com a morte. Então, ela não tem tempo para se colocar no mundo, para sair dessa invisibilidade, para deixar de ser sozinha. Dá para a gente usar a Macabeia nos temas atuais de redação? Com certeza. E eu acho que até a gente pode pensar nesses eixos, né? Tanto esse eixo temático mais social, que a gente abordou inclusive sobre questão de analfabetismo funcional, pobreza, todas essas questões até mesmo sobre machismo, misoginia, porque ela sofre uma série de violências ali no contexto da obra, enfim, da narrativa. Então, tem muitos temas, né, questões assim, até de higiene, saúde, alimentação. É uma obra que na personagem dela abre para uma reflexão ampla, né, funciona como um repertório para ser citado, né, em vários temas, principalmente nesse eixo social. E tem também essa contribuição para os temas mais filosóficos que a gente estava falando, né, na segunda metade da conversa, que tem a ver com a existência, essa metáfora, né, da vida, a esperança, exato. Porque muitas mulheres, assim como Macabeia, parecem alheias ao que está acontecendo dentro do relacionamento, por conta da dependência, seja emocional, financeira, acaba aceitando aquilo que o homem traz, que incluem maus tratos, violências de todos os tipos, porque o que o Olímpico fazia com a Macabeia era uma espécie de violência, uma violência que a diminuía como pessoa, a diminuía como mulher, e tudo isso nós conseguimos perceber sim em muitas relações hoje na sociedade atual. Karine, é uma obra que o aluno pode usar como repertório para as dissertações do Enem, né? Com toda certeza, para além de outras questões que a obra traz, que a obra retrata,
como, por exemplo, o machismo, as questões de gênero, as questões trabalhistas, a solidão, que também é um tema muito presente dentro da obra, pode ser muito bem abordada pelo aluno e pode ser muito bem discutida a partir desse livro. Então, sim, é um ótimo repertório. E olha quantos outros códigos, quantos outros temas nós podemos elencar dentro desse livro, A Hora da Estrela. Eu gostaria que nos comentários você falasse para mim quais outras temáticas você percebeu. Tem a questão da sinestesia, que é uma técnica que ela usa, da metalinguagem também, ela está ali repleta dessa construção de um personagem. Mas e os temas que você pode usar a Clarice, A Hora da Estrela como repertório? Quais são eles, além desses que nós comentamos? É a questão do mercado de trabalho, primeiro emprego, tem a questão ali também da vivência urbana, como lidar com uma pessoa que sai lá do interior e vem morar na grande capital, essa relação do homem com o centro urbano, a questão do machismo, que nós também já tocamos aí ao falar da toxicidade do personagem, mas tem partes em que ele é machista mesmo, sem contar a questão da saúde, da higiene ou da falta de higiene, né, da Macabeia, a postura daquele médico que só está ali para trabalhar por dinheiro, questão da alienação social. Olha só como essa, entre aspas, despretensiosa obra pode te ajudar na sua redação. Eu espero que você tenha gostado da leitura e quem ainda não fez é convidado a ler essa obra-prima de Clarice Lispector. Grande abraço!